Bragança Miranda temos o grupo do Centro Cultural de Balsamão e peregrinos da Torre de Dona Chama, Mirandela. Da Diocese da Guarda temos um grupo da Liga dos Combatentes, Núcleo da Covilhã. Temos também um grupo interdiocesano de ex-marinheiros do navio republicano São Brás. Do Patriarcado de Lisboa temos o grupo da Paróquia de Colares. Da Diocese do Porto temos um grupo da Confraria do Senhor Jesus da Boa Vista, Paróquia de Santa Maria de Alvarelhos, Paróquia de São João Batista de Guidões, Paróquia de São Pedro de Araújo, Jovens Rumo a Cristo. Da Diocese de Setúbal temos o grupo da Paróquia de Nossa Senhora de Oliveira de Canha, da Diocese de Viana do Castelo o grupo de Melgaço, da Paróquia de Tondela o grupo de Viseu. Permitam-me que destaque aquele que é o grande grupo presente, que é hoje o da Diocese de Porto Alegre, Castelo Branco, que faz a sua peregrinação anual ao Santuário de Fátima e que saudamos de forma muito especial. Permitam-me também que destaque o grupo da paróquia desta Diocese de Leiria Fátima, de Santa Catarina da Serra, que hoje faz a sua 93ª peregrinação ao Santuário de Fátima. Estão ainda presentes grupos de outros países. Concretamente, temos um grupo internacional do Movimento Encontro Matrimonial. Temos 5 grupos da Espanha, 2 da Irlanda, 1 da Itália e 1 da Polónia. Preside a esta nossa celebração o Sr. Dom Augusto César, Bispo Emérito de Porto Alegre, Castelo Branco, que está a celebrar os 50 anos de ordenação episcopal. Concelebra o Sr. Dom Antonino Dias, Bispo de Porto Alegre, Castelo Branco, e vários sacerdotes de diversas proveniências. Voltamo-nos para a Capelinha das Aparições, de onde sai a procissão para este altar do recinto onde celebraremos a Eucaristia. Com alegria, cantemos.
A procissão aproxima-se do altar onde o Senhor Jesus se faz especialmente presente. Celebrar a Ascensão é convite a converter o nosso olhar para que perceba os muitos modos pelos quais o Senhor continua a fazer-se presente no meio de nós. Manifestemos a nossa alegria pela sua presença e aclamemos o Senhor com júbilo, cantando. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Muito estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Con tu espíritu. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Invoquemos, irmãos caríssimos, a Deus Pai, para que este rito da expressão reavive em nós a graça do batismo, por meio do qual participamos na morte redentora de Cristo, a fim de ressuscitar com Ele para a vida nova. Deus Criador, que na água e no Espírito destes forma à imagem e imagem ao homem e ao universo, purificai Cristo, que do vosso lado aberto na cruz fizesse brotar os sacramentos da salvação, e Espírito Santo, que da fonte batismal da Igreja nos fizesse renascer como novas criaturas. Deus de infinita santidade, que reunis a vossa Igreja, esposa e corpo do Senhor, no dia memorial da ressurreição, abençoai o vosso povo e reavivai em nós, por meio desta água, a memória da Páscoa e a graça do batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Todo-Poderoso nos purifique do pecado e, pela celebração da Eucaristia, nos torne dignos de participar na mesa do seu reino pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus nas alturas. Oremos. Deus Todo-Poderoso, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial ação de graças, porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança. Tendo-nos precedido na glória como nossa cabeça, para aí nos chama como membros do seu corpo. Ele que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as suas instruções aos apóstolos que escolheram. Foi também a eles que, depois da sua paixão, se apresentou vivo com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando-lhes do reino de Deus. Um dia em que estava à mesa com eles, mandou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, da qual, disse ele, me ouvistes falar. Na verdade, João batizou com água, vós, porém, sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu-lhes: Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra. Dito isto, elevou-se à vista deles, e uma nuvem escondeu a seus olhos. Estando de olhar fito no céu, enquanto Jesus se afastava, apresentaram-se-lhe 2 homens vestidos de branco que disseram: Homens da Galileia, por que estáis a olhar para o céu? Esse Jesus que do meio de vós foi levado para o céu, virá do mesmo modo que o vistes ir para o céu. Palavra do Senhor. Senhor.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, para o conhecerdes plenamente, e ilumine os olhos do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de glória da sua herança entre os santos, e a incomensurável grandeza do seu poder para nós, os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder, virtude e sabedoria, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste mundo, mas também no mundo que há de vir. Tudo submeteu aos seus pés e pô-lo acima de todas as coisas, como cabeça de toda a Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Palavra do Senhor. Que agora vai ser proclamado em português e espanhol. De pé, aclamemo-lo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos com a força do alto. Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. En aquel tiempo, Jesús los sacó hacia Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran alegría y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cristo está presente no Evangelho agora proclamado. Aclamemo-lo e recebamos a sua bênção. Queridos diocesanos de Porto Alegre e Castelo Branco e os demais peregrinos deste santuário, neste dia da Ascensão do Senhor, sentimos-nos atraídos por Jesus ressuscitado e por Ele enviados em missão. Pois assim como Ele rezava a cada passo, Pai, qual é a Tua vontade? E procurava responder generosamente, também dedicava a sua vida toda à prática da missão que lhe fora confiada e ensinava os seus discípulos a proceder do mesmo modo. Assim, quando estes ficaram a olhar para o céu, sem saber o que dizer ou fazer do seu futuro, foram advertidos por dois anjos, que os motivaram a regressar a Jerusalém e a cumprir o que viram e ouviram de Jesus. E eles assim fizeram, primeiramente ensinando no templo, todos os dias, e depois ensinando pelo mundo além. De sorte que a Igreja foi crescendo com rosto de Evangelho e com sabor a sacramento do batismo. E esta mesma consciência deve ajudar-nos a sair de nós mesmos ao encontro dos outros, mormente dos mais necessitados, com espírito fraterno e dedicação apostólica, como recomenda o Papa Francisco. Na realidade, ser membro da Igreja à conta de uma paróquia ou de uma diocese equivale a ser irmão de outros irmãos que formam um só corpo, tendo Jesus Cristo como cabeça. E isto gera confiança,
que faz chegar mais além no apostolado e sentir-se peregrino na santidade. Além disso, no contexto em que vivemos, da pandemia e da guerra, é preciso ser atentos a quem vai ao nosso lado ou precisa da nossa ajuda. E é preciso saber escutar a quem nos fala e dialogar com quem nos acompanha ou conosco caminha. O apóstolo Paulo, depois da revelação que recebeu a caminho de Damasco, doou-se inteiramente à oração e à caridade, a ponto de fazer como Jesus aos que lhe queriam ou faziam mal: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. E nós rezamos pelos ucranianos que tanto sofrem e são tratados como lixo humano. E rezamos também pelos adversários que os tratam com tanto desprezo para que se convertam. Saibamos olhar atentamente para a pessoa de Jesus e ouvir o que ele nos diz a respeito do Pai e do Espírito Santo. Do Pai, mostrando gratidão e fidelidade à conta das palavras ouvidas a seu respeito no dia do batismo e da transfiguração. Este é o meu Filho muito amado, em quem eu pus toda a minha complacência. Escutai-o. E do Espírito Santo, uma vez que nele fomos batizados e através dele podemos ver a missão de Jesus Cristo prolongada pelo tempo além. Assim, deste mistério trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo, recebemos a inspiração de ser família, testemunhando comunhão fraterna e vontade de nos ajudarmos uns aos outros ou a quem de nós precisa. E o tempo de hoje necessita deste testemunho, dado com fé e com a vida, pois a moda vai por outro caminho, afirmando eu é que sei, eu é que sou. E o desejo do lucro reveste-se muitas vezes de presunção à conta do poder ou do dinheiro. Ora, nem a fé nem a caridade manifestam esse rosto. Vamos agora perguntar a Jesus, como fizeram os discípulos, ao sentir que estava próximo da sua despedida: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? E Jesus esclareceu-os e esclarece-nos a nós também: não vos compete saber o tempo nem a hora que o Pai determinou, mas recebereis o Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Sendo assim, procuremos acompanhá-lo até à cruz, para sabermos falar do preço do seu amor e do alcance da sua ressurreição. E ouçamos ainda o que ele deixou dito aos discípulos e a cada um de nós: sendo minhas testemunhas, lembrai-vos e lembrai a muitos o que é preciso fazer ao longo da vida: arrepender-se dos pecados, a fim de poder saborear o perdão e a paz. Ora, é neste contexto que o mistério da ressurreição e da ascensão de Jesus nos ensina a ser atentos e agradecidos, e de certo a ser apóstolos também. Pois o ambiente social do nosso tempo, como já antes ficou dito, precisa de mãos dadas no serviço fraterno e de muito empenhamento para construir a paz. E tendo isso em conta, Jesus, antes de se elevar até ao céu, abençoou os discípulos e encheu-os de alegria. É por isso que o Papa Francisco também se mostra sorridente e dedicado à evangelização por conta da caridade. Deixai-me agora, irmãos e irmãs,
atrair o vosso olhar até à loca do cabeço e depois até à capelinha das aparições. Na loca do cabeço, o anjo surpreendeu os pastorinhos mediante uma presença de simplicidade e convite à oração. E depois de ter despertado neles a confiança, convidou-os a imitá-lo nos gestos de adoração, de louvor e de intercessão apostólica. A seguir, foi-os encaminhando para a azinheira das aparições, onde Nossa Senhora se havia de manifestar. E ali acabaria por surgir a capelinha como centro das manifestações do céu. Então Nossa Senhora apareceu com ternura de mãe e com o terço ou rosário suspenso das mãos. E a seguir havia de recomendar às 3 crianças que rezassem muito pela conversão dos pecadores. Daí que nós olhemos para ela como Nossa Senhora do Rosário e procuremos fazer o mesmo que os pastorinhos, de terço ou rosário na mão, acrescentando: nunca havemos de pecar. E será por isso que tantos peregrinos de todo o mundo olham para Fátima com curiosidade e com esperança e se aproximam da capelinha das aparições com o coração atento aos olhos da Mãe do Céu? Sejamos então desse número, imitando os pastorinhos, que são exemplo para nós e a sua inocência nunca nos ilude. Tenhamos, entretanto, presente o seguinte: o ambiente do santuário fala-nos de paz e mostra-nos um caminho de conversão mediante o confessionário, o percurso da via sacra que liga a capelinha à loca do cabeço e a visita aos túmulos dos pastorinhos, aqui nesta igreja, nesta catedral. E tudo isto nos ensina a rezar pelas nossas dioceses e a pedir a paz para o mundo. Permiti-me, finalmente, queridos peregrinos, que eu saúde com muita amizade e gratidão ao Sr. Dom Antonino, Bispo da nossa Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco, e com ele vos abençoe espiritualmente. Com efeito, ele quis confiar-me a presidência desta peregrinação e eu aproveito para agradecer a Deus, mediante Nossa Senhora, o tempo do meu pastoreio no vosso meio, quase 26 anos, e o jubileu do meu episcopado, celebrado em Castelo Branco. Deus nos abençoe e Nossa Senhora interceda por nós. Amém. Proclamemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado,
Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos fiéis, no dia em que o Senhor Jesus subiu ao céu, invoquemos a sua intercessão pelos homens e mulheres do mundo inteiro, dizendo com alegria: pelos pastores da Igreja, enviados por Jesus, a anunciar o Evangelho em toda a parte, para que vivam animados pelo Espírito Santo, oremos. Pelos que buscam a Deus olhando o céu, para que o reconheçam também na terra, nos mais pobres e nos que choram, ou estão sós, oremos. Pelos homens que não conhecem a Cristo, para que a luz da fé os ilumine e recebam o batismo no Espírito Santo, oremos. Pelos esposos cristãos e pelos seus lares, para que sejam um sinal do amor de Deus e uma escola do Evangelho para seus filhos, oremos. Por todos nós aqui reunidos, para que Jesus nos chame um dia a contemplar a glória eterna do Pai onde Ele habita, oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la contra as premissas de guerra que continuamente renascem, levem os decisores políticos a construir um mundo novo, oremos. Deixai-me rezar ainda, em particular por todos vós, mas sobretudo pela Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco, pelo seu bispo e o seu clero, diáconos e todos os servidores. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, escutai as nossas súplicas e fazei-nos desejar as moradas eternas onde viveis e intercedeis por nós. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebeis, Senhor, o sacrifício que vos oferecemos ao celebrar a admirável ascensão do vosso Filho, e por esta sagrada permuta de dons, fazei que nos elevemos à realidade do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte, porque o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, vencedor da morte e do pecado, subiu hoje ao mais alto dos céus, ante a admiração dos anjos, e foi constituído mediador entre Deus e os homens, juiz do mundo e Senhor dos senhores. Ele não abandonou a nossa condição humana, mas subindo aos céus, como nossa cabeça e primogênito, deu-nos a esperança de irmos um dia ao seu encontro como membros do seu corpo, para nos unir à sua glória imortal. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e todos os coros celestes proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, colocou à direita da vossa glória a nossa frágil natureza humana, unida à sua divindade, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco e com o meu irmão José Ornelas, bispo desta diocese de Leiria Fátima, Sr. Dom Augusto César, que presida esta celebração, e comigo, vosso indigno servo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha em nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos receber, prosseguir a palavra de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Caros peregrinos, a Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
O Evangelho recordava-nos a alegria dos discípulos depois da ascensão de Jesus ao céu. Uma alegria que nasce da certeza que Jesus não nos deixa sós, mas uma alegria que nasce igualmente da certeza de que Ele continua a derramar sobre nós as suas bênçãos. Jesus eleva-se ao céu em atitude de bênção, como dizia o Evangelho, e assim permanece para sempre. As suas mãos continuam estendidas sobre o mundo, sobre nós. A ascensão mostra-nos que Jesus Cristo é a bênção por excelência que Deus derrama abundantemente sobre nós. E participar na Eucaristia, comungar, significa acolher esta bênção de Cristo glorioso. Com júbilo, aclamemos Jesus Cristo e cantemos a sua glória.
porque devemos dar graças em todas as circunstâncias, segundo a exortação de São Paulo, demos graças a Deus pela presença eucarística de Jesus. Ele está sempre conosco, mas a sua presença na Eucaristia é especialíssima, enche-nos de alegria. No silêncio do nosso coração, demos graças ao Senhor que quer ficar conosco. Imitemos os santos pastorinhos de Fátima no seu amor a Jesus escondido, na preocupação em fazer-lhe companhia e, sobretudo, no desejo de nada fazerem que o pudesse entristecer. O encontro com Cristo, se é verdadeiro, conduz sempre ao testemunho, faz-nos seus anunciadores. Comungar é também dispor-se a sermos testemunhas de Jesus Cristo, a levá-lo a outros. Cantemos, pois, o mandato do Senhor: ide por todo o mundo e proclamai a boa nova. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que durante a nossa vida sobre a terra nos fazeis saborear os mistérios divinos, despertai em nós os desejos da pátria celeste, onde já se encontra convosco em Cristo a nossa natureza humana. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Caros peregrinos, peço a vossa atenção para algumas informações breves sobre a vida do santuário. Na próxima quarta-feira, dia 1 de junho, teremos visita temática à exposição temporária Rostos de Fátima. Será às 21h15 e o tema será os rostos dos pastorinhos de Fátima na fotografia e na arte. Apresentação orientada por Marco Daniel Duarte, no convívio de Santo Agostinho, no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade. Próximo sábado é o primeiro sábado do mês de junho e teremos o programa habitual. Às 11 horas, missa na Basílica da Santíssima Trindade, 14 horas,
hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria na Capelinha das Aparições, e às 15 horas, meditação e adoração eucarística na Basílica da Santíssima Trindade. No próximo domingo celebramos a solenidade do Pentecostes. O programa aqui no Santuário será o habitual dos domingos. Recordo também que no domingo teremos o terceiro encontro na Basílica, neste ano pastoral. Será às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra pela irmã Liliana Reis sobre o tema O Santuário como lugar para a experiência da luz que é Deus. Esta reflexão será seguida de um momento musical pelo organista David Barros e poesia com Fausto Ferreira. Preparemo-nos agora para receber a bênção final da nossa celebração e com a bênção final o Presidente abençoa também os objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.